Boa noite a todos. Estamos no ar com o webinário da Biblioteca Alta Cultura. Hoje o tema é Imaginação, Sociedade e Personalidade, com a presença de Josair Bastos, professor de latim, nosso amigo, jornalista também, Diogo Fontana, escritor, dono da editora Danúbio. Prazer imenso ter vocês aqui conosco. Obrigado pelo convite, Renato, Eduardo Charão, obrigado aí também Diogo Fontana, né, que está junto. É um prazer estar junto aí nesse dia desse webinário aqui com vocês. Diogo. Obrigado, Renato, pelo convite. Obrigado, Josair aí. Prazer em conhecer pessoalmente. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem, pode ir. Pode ir. Então, você que manda aí, Renato. Estou à disposição aí. Então, vamos bater papo. Vamos lá, antes de começar, rogar ao Padre Pio de Petrolina para que tudo corra muito bem para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Bom, gente, nós convidamos vocês dois hoje aqui porque nós temos notado de alguns anos para cá que a arte, que já vinha sofrendo várias modificações, mas nos últimos anos, talvez na última década, ela sofreu uma mutação, sofreu uma alteração enorme, né? E a gente se pergunta, então, afinal de contas, o que é a arte? Né? Do que a gente tem visto hoje das manifestações artísticas? Vamos lembrar daqui alguns casos. O Queer Museu, em Porto Alegre, né? Aquela manifestação onde tinha um homem pelado, que tinha uma criança que passava a mão no homem, né? Várias manifestações nesse sentido, que são tratadas como se fossem obras de arte, e ganham até a alcunha de arte de contestação, ou coisas do gênero. Então, eu gostaria de passar primeiro para o Josair. Josair, afinal de contas, isso é arte? O que dá para a gente pensar a respeito disso tudo aí, e se a gente pudesse lançar uma luz para que o nosso público pudesse entender de fato o que vem a ser a arte? Pois é, a arte, né? Falar sobre arte não é fácil definir a arte, né? Como você colocou, Renato, nós tivemos aí aquele caso do Banco Santander financiando aquela obra de arte que eles falam. E ali a gente teve um problema que não foi, até o Olavo de Carvalho comentou sobre isso, que as pessoas que contestaram aquela apresentação, na verdade, não foi pegado o foco principal ali da contestação, que era o seguinte: deveria-se fazer uma denúncia criminal contra aqueles artistas, né? Porque o que eles fizeram ali, o principal crime que eles cometeram foi o crime de difamação ao culto. Então, isso é caracterizado como crime. Para você culpá-los ali, acusá-los a respeito de pedofilia, por exemplo, era algo mais complexo, né? Porque dava a entender que poderia eles estarem fazendo ali uma espécie de como que eu posso dizer, fazer uma conotação para a pedofilia, só que também a obra de arte, ela sempre tem, ela pode ter 2 ou 3 lados, então alguém pode olhar uma obra e não achar que aquilo é pedofilia, pelo contrário, falar, não, na verdade eles estão fazendo algo contrário à pedofilia, né? Então, naquele caso específico, o que nós tínhamos ali de concreto era profanação ao culto, né? E, enfim, mas essa é uma outra história. Agora, falando sobre a arte, necessariamente, o que nós temos que pensar? O que é uma obra de arte? Nem sempre é claro nós analisarmos
que é uma obra de arte, o que é, de fato, apenas uma propaganda, né, uma propaganda ideológica. Agora, a obra de arte, como o próprio nome diz, obra, é algo acabado. É uma obra que tem uma forma, e essa forma tem uma conclusão. Então, por exemplo, nós não podemos considerar a filosofia uma obra de arte, porque a filosofia ela não está acabada, né? Por definição, a filosofia ela tem uma continuidade. Então, o filósofo, por exemplo, nós consideramos a obra de um filósofo não somente aquilo que ele escreveu, mas aquilo que ele pensou, aquilo que ele analisou mentalmente, aquilo que ele conversou com as outras pessoas, tudo isso faz parte da obra desse filósofo. Portanto, o filósofo ele não faz arte. Agora, você pega o Shakespeare é um artista, porque ele tem uma obra. A obra está acabada, né? Tem um meio, o começo e um fim, tem objetivos, e claro, tem essa forma, a forma que está acabada. É interessante porque na arte nós temos a forma e o conteúdo. Quando nós começamos a perder, né, a noção de arte que a gente possuía antes antes aí da modernidade, né? Quando a arte ela foi colocada não mais com a forma, mas o conteúdo teve a primazia. Já não é mais obra de arte, né? Aí você já tem uma propaganda de fato, e aquilo deixa de ser uma obra de arte. Veja que o conteúdo nem sempre ele precisa ser belo, nem sempre ele precisa ser bonito. A representação, sim, precisa ser bela. Ou seja, precisa ter uma forma, de fato, que seja artística, né? Nós podemos colocar aí um quadro, por exemplo, sei lá, fazer uma pintura de algo feio, né? Sei lá, um cachorro com uma doença. Você coloca num quadro, um cachorro terrível, mas se a forma está acabada, se aquela forma está de fato definida, pode ser uma arte bela, ainda que o objeto ali não seja bonito, né? Mas a representação é bela, é bonita. Agora, a partir do momento que nós tivemos aí o próprio Karl Marx, que dizia que o conhecimento é poder, né? O conhecimento é o poder, e nós precisamos transformar a sociedade através da arte. Então, antes você descrevia a sociedade, né? Você colocava ali a arte, ela servia para descrever as coisas, a realidade ao nosso redor. A partir do momento em que o conteúdo tomou a primazia, então nós tivemos aí a propaganda, né, o que hoje nós temos, então, não é arte. Claro que na modernidade há arte, a gente não pode negar, não podemos simplesmente dizer que não, agora acabou. Não é bem assim, né? A gente teve muitos escritores, por exemplo, no século XX, né? Muitos pintores, etc. E a gente não pode renegar e dizer que a modernidade acabou. Não é bem assim que funcionam as coisas. Mas passo a bola aí agora para o Diogo também. Diogo, vamos lá, Diogo. Afinal de contas, a função da arte é a beleza ou é o utilitarismo político, como bem pontuou o Josair aí? Quero voltar um pouco ali, que o Josair falou uma coisa importante. Ele falou sobre a primazia do conteúdo sobre a forma. Primeira coisa sobre o que é arte, o que não é arte, se o Kirmuseum foi arte ou não foi arte. Acho que quando a gente coloca essa questão, a gente já perdeu o jogo, digamos assim. A gente já está se posicionando como o bronco, carrancudo, antiquado, reaça, incapaz de apreciar coisas vanguardistas. A gente vira uma caricatura, quando a gente faz essa coisa meio sisuda,
torce o narizinho e diz, não, isso aqui não é arte, ferrou, os caras vão olhar pra gente com desprezo e vão ter razão, porque a gente vai passar por ignorante. Então eu não gosto de adotar essa postura e dizer, não, isso aqui é arte, isso aqui não é arte. Isso é uma provocação pueril que lá o Marcel Duchamp fez. Isso é uma pergunta de mais de 100 anos. Na verdade, anterior, os impressionistas já passavam por isso, o pessoal já torcia o nariz, já fazia essa crítica sisuda. Eu separei aqui para ler, justamente por esse assunto, eu vou ler rapidinho aqui. É uma crítica que foi feita aos impressionistas. Isso aqui é de um jornal francês de 1876. É uma crítica que é a Manet e Monet. Ó, a Rua Le Pelletier é uma rua de desastres. Depois do incêndio da ópera, está acontecendo agora mais um desastre. Acaba de ser inaugurada uma exposição na Galeria do Ranruel, que supostamente contém pinturas. Entrei e meus olhos horrorizados depararam com algo terrível. 5 ou 6 lunáticos, entre eles uma mulher, reuniram-se para exibir suas obras. Vi pessoas sacudindo-se de riso diante dessas pinturas, mas o meu coração sangrou ao vê-las. Esses pretensos artistas intitulavam-se revolucionários, impressionistas. Tomam um pedaço de tela, tinta e pincel, besuntam meia dúzia de manchas sobre ela ao acaso e assinam o nome nessa coisa. É uma manifestação delirante da mesma espécie, blá blá blá. Isso tem 150 anos, gente. Então, quando a gente entra com esse tom de desdenhar, a gente já perdeu. Esse cara aqui já está esquecido, que fez essa crítica há 150 anos atrás, ninguém nem sabe o nome desse jornalista. E o Manet e o Monet estão vivos e continuam, inclusive, considerados grandes mestres, né, da pintura. Então, acho que quando a gente entra nessa do desdém, a gente já se ferrou. O Josair falou da primazia do conteúdo, e na pós-modernidade, mais ainda. O Tom Wolfe, jornalista americano, escreveu um livro chamado The Painted Word, A Palavra Pintada. Qual que é o argumento dele? Uma coisa que ele percebeu, olhando as galerias de arte nova-iorquinas ali por volta dos anos 60, 70. Ele percebeu que o conteúdo prevalecia sobre a forma. Ele estava dizendo, a pintura, que é exposta nas galerias nova-iorquinas, ela é uma coisa pedante e esotérica para iniciados. Você não consegue entender aquelas instalações, ou aquelas esculturas, ou aquelas pinturas, sem entender a teoria por trás. Por isso que ele diz, a palavra pintada. É como se você tem que ler lá 200 páginas de teoria para entender um quadro que é branco com ponto. Tem um monte de blá, blá, blá por trás. Isso tem acontecido não só na arte, as pessoas foram ver, isso aconteceu na gastronomia também. Você vê alguns desses chefes renomados, principalmente nos últimos 15, 20 anos, o sujeito vai lá, você chega no restaurante do cara, paga o olho da cara, paga uma nota, ele serve uma coisa esquisita para você, aquilo lá não é gostoso, não é atraente, mas tem toda uma teoria por trás daquilo. Então virou a comida conceitual. E a arte, até o pessoal fala de arte conceitual, é o que vem acontecendo. O que a gente tem que fazer, eu acho? Eu acho que a gente tem que absorver isso, a gente tem que fazer aquilo que o Olavo fala de dialética da absorção, né? A gente tem que engolir os caras. O que vem acontecendo com o Queer Museum e essas coisas? O conteúdo é uma bosta. Então, eles querem fazer uma manifestação artística baseada num conteúdo que eles querem expressar, só que se você mudar o foco do que eles estão fazendo e prestar atenção no que eles estão relacionando como conteúdo, aí você pode apontar o canhão para dizer, isso aí que você está fazendo, meu filho, é uma bosta, porque não expressa bem aquilo que você quer dizer, ou isso que você quer dizer é uma platitude, que normalmente se você entra nessas galerias, nessas instalações e for ver os panfletos, ou aquelas coisas que estão escritas nas paredes, né, aquelas plotagens, você vai ver que aquilo ali é um gerador de lero-lero, é um mumbo-jumbo, é uma bobajada, é um lorem ipsum. É só aquilo ali, o patriarcado, isso aqui é uma expressão das transversalidades e não sei o quê, é tudo um blá 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 sem sentido. O que está acontecendo na arte é justamente isso. Não, só para complementar, Diogo. Então é um conteúdo bobo, um conteúdo tolo, e com agravante, 25 ou 30 anos, se for pegar uma geração de 100 anos atrás, de artistas contestadores de 100 anos atrás, eles tinham uma personalidade para projetar, né? Agora esse pessoal não tem mais nada para projetar. É um pessoal conformista, absolutamente refém de uma agenda política, eles só conseguem pensar tudo
na base daquela tríade da nova esquerda pós-moderna, que é racismo, gaysismo, gênero, feminismo, não é uma tríade, falei 4 coisas, e fazem manifestações artísticas baseadas nessas bandeiras. Então, os caras pegam lá 3, 4 bandeiras da esquerda pós-moderna e fazem qualquer auê e dizem que estão expressando artisticamente essas coisas. E, na verdade, estão fazendo propaganda política. Então, em resumo, mais ou menos isso. Que eu acho que ficou um pouco confuso, mas entenderam o que eu quis dizer. Não, deu para entender perfeitamente, vocês dois. E até para complementar, acho que disso que você está falando em questão do conteúdo, e que aí você nota que o conteúdo não é nada, nós colocamos no vídeo, na nossa propaganda desse webinário, aquele famoso grito da Yoko Ono, né? Quando ela está numa galeria de arte, ela vai fazer uma performance artística, ela começa a gritar. Qual é o conteúdo disso? Pois é, eu até anotei para falar, para falar sobre isso, para ver como às vezes a gente pode até, em vez de jogar tudo fora, a gente pode, até para produção artística, para a gente não ficar olhando no retrovisor, né? Eu acho que os artistas, não adianta quererem fazer a arte do século XIX, ou do século, sei lá, do século XIV. Muita coisa do século XX, principalmente técnica, pode e deve ser aproveitada. No caso lá da Yoko Ono dando um berro, se depois nos explicassem que aquele berro da Yoko Ono foi um grito de uma mãe que vê o seu feto depois do aborto, a gente ia ver isso de outro jeito. Se tivesse um outro conteúdo para aquela, aspas, forma. Quando ela deu aquele grito, sei lá por que ela deu aquele grito, porque eu nem me informei, porque, sinceramente, o Yoko Ono não me interessa muito. Mas deve ter alguma maluquice, bicho grilo, que justifica aquilo. É um grito da Mãe Terra, é um grito da Gaia, que está sendo dilapidada pelo avanço do patriarcado capitalista e blá, 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 e vamos ficar com sono. Alguma coisa tem por trás daquilo. Eu não sei o que tem. Mas o meu exemplo acho que casa. Para nossa sensibilidade, se ela falasse que é grito de uma mãe desesperada porque se arrependeu de um aborto, acho que a gente até acha bonito. E talvez, Diogo, até para esclarecer para o público essa sua relação que você está falando, existe um famosíssimo quadro que se chama O Grito, e que, de fato, aquilo ali é arte. E é a arte mais moderna, é a arte do século XX, final do século XIX, se não me engano, né? O Grito, do Edmundo Sim, é Munch. Van Gogh, é final do século XIX. Não, acho que é do Edmundo Munch, não é do Van Gogh aqui. Ah, tá, sim. Sabe? Então, eu acho que é nesse sentido que você está falando. Bom, vou passar para o Josair. Josair, então, afinal de contas, qual é a relação que nós temos, o que nós podemos estabelecer, então, entre arte e política? Porque o que nós estamos colocando aqui é que está tendo uma relação de conteúdos políticos, né? Ou seja, pautas políticas como feminismo, gaysismo e tantas outras, isso está sendo incorporado na arte. É lícito, primeira pergunta, é lícito a arte tratar de conteúdos políticos? E se é lícito ou não, qual é a relação da arte com a política nesse sentido? Pois é, Renato, eu acho que é lícito você fazer qualquer coisa na arte, né? Desde que a forma, de fato, seja uma forma artística. Não interessa se a pessoa vai colocar ali uma tal ideologia. Se ela faz arte, ela pode colocar um conteúdo. O problema é quando não há essa forma. E hoje, claro, o mundo está muito politizado, né? As pessoas politizam tudo. Até a nossa saúde hoje em dia está politizada. As autoridades parecem não se preocupar de fato com a saúde, mas através de políticas públicas eles querem falar para nós o que é bom, o que é mal, né? O que é saudável e o que não é. E agora, eu penso, Renato e Diogo, amigos aí, que estão nos assistindo, nós temos um problema hoje no mundo, porque nós temos um ponto cego.
que é esse ponto cego? Claro, todas as sociedades têm os seus pontos cegos, né? E cada sociedade pensa que, né, nós somos os melhores, né? Nós conseguimos ver mais do que as outras sociedades. E claro que não é assim, né? Todas as sociedades, todas as gerações, elas têm os seus pontos cegos. Se nós olharmos hoje, o que a sociedade, que o pós-modernismo, né, que o Diogo estava se referindo, pensa, né, sobre a realidade hoje, é que nós temos os números, nós temos a ciência, e a ciência dita as coisas para nós, né? Então, o homem esqueceu, por exemplo, da literatura. Então, aquilo que os números, claro, os números, a ciência, né, a tecnologia, isso tudo faz bem à humanidade, a gente precisa disso. Mas nós não somos apenas isso. Nós não temos apenas essa face científica. Então, o que os números são para a ciência, a literatura é para a humanidade, por exemplo. Mas nós não temos mais essa face da literatura. Usando a literatura aqui como exemplo, se a gente começa a estudar a literatura grega, eu vou dar um exemplo aqui, nós temos os mitos fundacionais na literatura grega, e para pegar um exemplo do próprio Homero, né, ainda que Homero tenha existido ou não vem ao caso aqui, mas na Ilíada, quem é o personagem principal da Ilíada? O Aquiles. Então veja que interessante, porque o Aquiles é o personagem principal, mas ele não é o melhor personagem colocado por Homero. Quem é o melhor personagem, a pessoa com a personalidade mais elevada, é o Heitor, que não é grego, ele é troiano. E veja, o Homero, ele é grego, então, digamos, entre aspas, ele está torcendo para os gregos, e tanto é que os gregos vencem, né? Mas ele coloca o Heitor como a pessoa com uma capacidade maior do que as outras, um heroísmo maior do que o próprio Aquiles. E veja, parece que a gente não tem mais essa capacidade hoje em dia, né? Nós não temos a capacidade de considerar alguém bom do outro lado, politicamente falando, por exemplo. Nós não conseguimos pensar numa hipótese dessa de achar alguém bom lá do outro lado. Agora, a literatura faz isso, só que nós não temos mais a literatura hoje em dia, meus caros, essa é a verdade. Nós temos uma literatura pop, beleza, nós precisamos dessa literatura pop, né? Só que isso é entretenimento, isso não é alta cultura. Nós temos as novelas, por exemplo. Nós temos, claro, Harry Potter, outros livros aí, que, olha, é bom, é até saudável as pessoas lerem esse tipo de literatura, só que isso não é alta cultura. E nós perdemos isso. Também, eu acho que isso responde um pouco, Renato, a essa questão, por que está tudo politizado? Olha, a gente tem o nosso ponto cego, nós não conseguimos sair disso, e nós não lemos a alta cultura, né? Então a gente acaba caindo nesse mundo politizado aí, onde tudo vira política e a gente não consegue enxergar além. Entendi. Bom, antes de passar a palavra para o Diogo, eu queria dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, nossos ouvintes e amigos, que nos acompanhem até o final, porque nós temos hoje um comunicado para fazer aos colegas e aos amigos, e temos também um presente para as pessoas que estão aí nos ouvindo. Tá? Vamos dar um presente hoje no final do webinar. Diogo, vamos lá. Qual a relação da arte com a política, né? Cara, uma coisa que o Josair falou ali, agora no finalzinho, desde o começo que ele falou do ponto cego, né? Me lembrou uma vez uma entrevista, um vídeo que eu vi do Jordan Peterson. Ele falou que ele estava estimulando uma aluna a ler, não sei qual obra literária, qual clássico da literatura, e ele percebeu que a menina não sabia que dava para ler uma obra literária se não fosse fazendo crítica social foda, se não fosse analisando a coisa do ponto de vista de gênero,
ou do ponto de vista de raça, ou do ponto de vista dos oprimidos, etc. e tal. Então, o pessoal já está aprendendo de base a fazer uma leitura politizada da arte, e os próprios artistas só sabem fazer a arte politizada. Tá falando dos artistas que não tem mais uma personalidade para projetar Caiu a conexão? O pessoal está me ouvindo aí? Não, estamos te ouvindo, Diogo. Pode ir, pode prosseguir, estamos te ouvindo. Está nos ouvindo? Renato? Tô. O José caiu? Ah, estão voltando. Ok. Vocês não estavam me ouvindo? Eu falo resumo rapidinho. O pessoal que está assistindo está me ouvindo. Não, estamos ouvindo, pode ir. Os artistas que produzem arte pós-moderna, arte contemporânea, eles têm essa primazia do conteúdo e eles não sabem mais fazer um acabamento da forma. Já não sabem. Eles já nasceram, já são filhos do tempo, né? Já nasceram num mundo em que eles já não têm capacidade de executar algo mais. Digamos assim que a técnica se perdeu. O escultor, ele só consegue fazer aquele tipo de escultura porra louca que ele faz hoje em dia, o pintor também, e o escritor também. Então, digamos que a parte artística, artesanato, o artifício do ofício do artista, está se perdendo rapidamente no Ocidente, né? As pessoas já não conseguem fazer. Aqui no Brasil é muito, muito claro isso. O José estava falando da literatura. O pessoal já não sabe escrever. Já pode até tentar fazer um livro de contos, uma novela, um romance. É o que eu estou tentando fazer, tentando aprender, e junto com outros amigos tentando fazer junto, aprender junto, recuperar essa arte perdida. O pessoal já não consegue, já não tem a capacidade técnica, por assim dizer, de fazer. E se não dá para fazer isso, só sobra fazer propaganda política mesmo. O sujeito aprendeu na escola a fazer interpretação política da obra de arte, aprende depois nos cursos de formação acadêmica, o sujeito vai fazer lá a Escola de Belas Artes, ou fazer faculdade de letras, ele só faz interpretação politizada, e é lógico que quando ele for produzir a arte dele, vai ser 100% politizado. Então é esse o mundo que a gente vive atualmente. É interessante tentar realmente transcender isso aí que o Josair falou. Eu achei bem legal esse exemplo que ele deu aí do Homero, vendo as virtudes dos troianos, né? Quando eu escrevi o meu romance, a Exemplar Família de Tamar Halmo, eu tentei me pôr nos pés, né, calçar os sapatos de um petista, e ver uma família de petistas durante o impeachment da Dilma como seres humanos, né? Vendo ali quem eles são, e não como, por mais que eu discorde, abomine o partido deles, acho que é grotesco, eu sei que são figuras humanas, e aquela família ali, naquela sua mediocridade, tinha até algumas virtudes. Então, tem que fazer isso aí. O Olavo escreve num artigo, acho que ele fala da imaginação moral, referido ao Lionel Trilling, dizendo que, historicamente, os conservadores costumam ser mais capazes de enxergar o inimigo sem caricaturizar, né? Ao passo que os comunistas, os esquerdistas, tendem a fazer essa caricatura com mais frequência. É engraçado que quando a forma artística é bem feita, a caricatura não funciona. Um exemplo disso é o filme Tropa de Elite. O José Padilha, um diretor solista, amigo do Marcelo Freixo, ele fez o filme para esculhambar com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, com a pauta lá da esquerda de fim da PM. Ele achou que se ele fizesse o Capitão Nascimento, a plateia fica horrorizada e ia colar o negócio e acabar com a PM. E o público, aquilo lá ficou tão realista, tão bem feito, que o público adorou o Capitão Nascimento, né? O Capitão Nascimento acabou virando ídolo nacional e povoou o imaginário do brasileiro ao ponto de que ele prefigura o Capitão Bolsonaro, né? Até ouso dizer que sem Capitão Nascimento não haveria Capitão Bolsonaro possível. Essa possibilidade imaginativa foi aberta por um filme feito por um cara do PSOL. Isso que é o mais irônico de tudo. Por quê? Porque ele acabou, mesmo sem querer, dando vida, ele e o Wagner Moura, que é outro psolista,
acabaram dando vida a um Capitão Nascimento humano, com uma dimensão verdadeira, né, com densidade verdadeira, que conquistou o público justamente porque foi uma obra de arte sincera. Ele, o Capitão Nascimento e o outro colega dele lá, o outro PM, o Matias, eram pessoas de carne e osso ali, você viu na tela, eram personagens bem construídos, né? E aquilo pegou o público, porque ele viu verdade, viu sinceridade na obra de arte. Né? Ô Renato, eu posso... O que vocês acham disso? Uma pincelada sobre o que o Diogo falou? Por favor, José, aqui você manda, fica à vontade. Obrigado. Sobre os artistas, né, de hoje em dia, que eles querem mais mitar do que fazer arte, na verdade eles não têm a sensibilidade mais, né, para fazer a arte. Eu gostaria de lembrar um fato das nossas crianças, né, as crianças que foram para a escola, as crianças que já, inclusive nós, né, fomos já educados aí, como Paulo Freire, sendo homenageado, aí, louvado pelos professores do Brasil inteiro. Então, falta a sensibilidade para os artistas de hoje, não todos, obviamente. Mas, o que é, por exemplo, educar uma criança, né, para ter essa sensibilidade artística, primeiro de apreciar a arte. Antes de ser um artista, a pessoa tem que aprender a apreciar a arte. Então, por exemplo, a criança, como nós formamos essa percepção na criança, essa sensibilidade artística na criança? Primeiro, mostrando às crianças como as coisas são, né? Mostrando para elas, ensinando-as a ver as coisas, os detalhes das plantas, os detalhes, por exemplo, do céu, as estrelas, mostrar que, olha, aqui também há planetas, nem tudo aqui é estrela. Diferenciar para a criança os aspectos das áreas. Eu sei que parece clichê falar isso, mas é verdade. Mostrar, olha, nós estamos agora no verão, a árvore tem esse tipo de qualidade agora no verão. Mas no inverno, as folhas vão cair, porque está mais frio, depois vai chegar a primavera, tudo vai florir. Começar a mostrar à criança como é o mundo de fato, né? O sabor das coisas, e, enfim, o que nós temos nas escolas hoje, esse método que é colocado aí, como a criança, nós precisamos deixar que a criança desenvolva por ela mesma, né? Quer dizer, ela não vai desenvolver coisa nenhuma, né? Nós não vamos desenvolver a criança para a percepção. E quando eu digo aqui que nós precisamos estar com as crianças e mostrar, não é simplesmente querer ensinar a criança aquilo que nós sabemos, não, mas ajudá-la a compreender o mundo com os olhos dela mesma, né? E aí sim, aí a criança cresce com o contato das coisas, e depois um segundo passo, né? Mostrar às crianças a música, os sons, porque vai ser mais fácil para uma criança escutar uma música clássica, por que não? Uma vez que nós já educamos a criança, a sensibilidade da criança para ela escutar o som dos pássaros, o som do vento, e então a criança ela vai adquirindo essa percepção, porque até para a gente apreciar uma arte, a criança ela precisa ter a sua linguagem desenvolvida, né? Senão nós não vamos conseguir contar aquilo que nós estamos vendo. Se você não consegue contar o que você está vendo em uma obra de arte, então você não consegue ver a obra de arte. E até eu dou um exemplo, como eu estudei linguística, né? Aqui os meus filhos eles têm uma capacidade de falar muito bem, mesmo quando são muito crianças, né? Por exemplo, o Mateu, ele está com 2 anos, ele demorou um pouquinho para falar, mas quando ele começou a falar, ele começou a falar muito bem. E o que eu faço com os meus filhos? Para quem não sabe, eu tenho 4 filhos, né? Então, o que eu faço? Quando eu vou lá trocar a fralda dele, ou, sei lá, enxugar, né, depois do banho, eu começo a pronunciar os fonemas. Às vezes
chega lá e fala... Claro, o bebê não vai entender, mas ele vai internalizando aquilo. Por exemplo, falar os fonemas com o B e o A. Ba, be, be, bi, bo, bu, bu. Uma coisa simples, boba. Quer dizer, uma vez que você faça isso para o teu filho, por dia, ele vai internalizar todos os sons da língua. Quando ele começar a balbuciar, ele já vai perceber que ele falou um fonema errado, né? Então, quer dizer, essa percepção, não sei se deu para entender, Renato, essa percepção artística, né, que vem depois que a criança se acostumou a ver as coisas do mundo, a perceber as coisas do mundo, o que nós não temos nas escolas hoje em dia, né? Perfeito, José, perfeito. Bom, vocês tocaram num ponto aí que é fundamental, quer dizer, por mais que a arte hoje esteja nessa coisa imbricada com a política, o fato é que nós temos aí uma multidão de pessoas que estão fazendo arte, achando que estão fazendo arte, na verdade, mas não estão fazendo propaganda política, né? E o fato disso daí é que elas nem sabem que elas estão fazendo isso. Esse talvez é um fato complicado. E aí isso remete também a nós a um ponto que foi o que o José estava falando, o Diogo, quer dizer, adquirir essa técnica novamente. O Diogo comentou nisso, né? Quando ele fez a novela dele, ele estava tentando adquirir essa técnica novamente de fazer arte. Qual o papel da alta cultura nesse processo da pessoa conseguir contemplar uma arte e, no futuro, quem sabe, ela ser um artista? Quer dizer, a alta cultura, ela desempenha um papel nesse sentido, porque muitas pessoas têm a ideia de que a alta cultura é uma coisa elitista. A alta cultura é só para nerd, que gosta de ficar em biblioteca, um cara que não joga futebol. Vamos falar o português. É como se fosse assim. O cara que joga futebol, o cara não gosta de ouvir música clássica, pô. Né? Então, o que a gente poderia dizer sobre isso? Não sei se agora a gente inverte, bota para o Diogo começar, então. Pode ser, Diogo? Falar rapidinho. A alta cultura não é de cara que não joga futebol, como Nelson Rodrigues, que era um dramaturgo, contista e romancista e cronista, e adorava futebol. Então, isso é lenda. Mas eu entendi o que você quis dizer. É visto como algo de nerd e CDF, né? Isso já é um sintoma de barbarização, né? De barbarização da sociedade. Acho que o próprio Mário Ferreira dos Santos, no Invasão Vertical dos Bárbaros, ele já identificava esse fenômeno do desdém, do descaso com a Peraí, tem o tal de Gilson aqui, depois eu vou ler o que o cara tá falando. Distraiu aqui, um penteiro. Já mostra um descaso com a... O que eu estava falando? Volta então, futebol. Alta cultura. Alta cultura, o que é alta cultura? Alta cultura é o depósito da sabedoria humana, digamos assim. Ela é onde está todo o tesouro civilizacional. Isso é acessível para todo mundo. É lógico que isso não é elitista, isso não é coisa de nerd. Isso está à disposição da espécie humana. Dante Alighieri, Shakespeare, a Bíblia, está tudo à disposição. Petrarca, Machado de Assis, etc. Está tudo à disposição da humanidade. O que aconteceu no Ocidente nas últimas décadas foi que isso vem sendo sonegado às gerações. A minha geração teve isso sonegado. As gerações atuais estão tendo isso sonegado. Eu lembro que minha esposa, a Gabriela, ela conta que no colégio ela teve que decorar um poema. Ela é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ela teve que, na aula de português, decorar o poema de um artista, de um poeta local lá. Uma nulidade, um Zé Ninguém. Ela era uma menininha, sei lá, de 8, 9 anos, e fizeram ela ter todo um esforço para estudar e decorar um poema escrito ontem por um cara da esquina. E que, bem, isso aí já faz alguns anos, e quem é o poeta de Jaraguá do Sul? Não chegou a lugar nenhum. Quando, na verdade, ela devia ter
decorado um clássico da língua, né? Fosse Camões ou qualquer outro grande poeta da língua portuguesa, isso teria tido um proveito na formação dela. A alta cultura é o depósito dessa sabedoria. É essa sabedoria que desenvolve também a sensibilidade que o José estava falando. É através da alta cultura, da literatura especificamente, que você desenvolve a sua capacidade linguística e a capacidade linguística de perceber as coisas, você aumenta a sua capacidade de perceber nuances na realidade, e você, por consequência, aumenta a sua capacidade de exprimir coisas, né, de falar as coisas. De certo modo, é a única forma de você realmente se civilizar e não ser um selvagem, não ser um bárbaro. Eu acho importante a gente recuperar esse conceito politicamente incorreto de barbárie e civilidade. Nós estamos vendo o avanço muito rápido da barbárie. Essa geração de artistas pós-modernos que já não é capaz de dar forma acabada às suas produções artísticas e suas porra-louquices, eles, pretensos artistas, são pessoas que já não têm uma formação cultural sólida, suficiente, para fazer mais do que... eles não absorveram a alta cultura. Chega lá numa instalação e vai falar com um artista de 25, 26 anos, 30 anos, e faz uma breve enquete de cultura geral com ele. O sujeito não sabe os 10 mandamentos, o cara não conhece a Bíblia. Mas ele pode ser ateu, tanto faz, mas é inaceitável que uma pessoa doce dele não conheça a Bíblia. Como é que o sujeito vai ser artista e ele quer admirar as obras, sei lá, do Renascimento ou do Quattrocento, e o cara não conhece a Bíblia, não sabe nem do que quiser. O cara vai admirar Caravaggio como? Se ele não conhece as narrativas bíblicas que estão sendo ali narradas ou representadas. Então a gente chegou no estágio que a falta de acesso à alta cultura e o desdém por isso, esse negócio de chamar de elitista é uma bobagem. Eu lembro que quando eu fazia faculdade de História, veio lá um palhaço falar, porque isso, Shakespeare é elitista. Eu falei, seu palhaço, o teatro que o Shakespeare encenava lá em Londres cabia 5.000 pessoas, era o Varel que ia lá ver as peças de Shakespeare. Shakespeare não tem nada de elitista, virou elitista agora na tua cabeça, mané. Então, realmente, a alta cultura, a gente chegou no estágio que a alta cultura foi absolutamente esquecida, já ninguém nem sabe que ela existe ou que ela é possível. Eu lembro que eu tive um professor também na faculdade de História, que ele falava com desdém de um colega, no curso, quando ele cursava na universidade, de um colega que andava com James Joyce embaixo do braço, andava com Ulisses embaixo do braço, lendo para lá e para cá, em inglês. Daí ele falava com desdém daquilo como se fosse apenas pose, como se fosse absolutamente impossível um ser humano no Brasil ler James Joyce em inglês. Ou seja, o único motivo, a única motivação para alguém fazer isso só pode ser para se pavonear. É impossível. Então, a alta cultura, para algumas gerações de brasileiros, ela se tornou, inclusive, como algo irrealizável, inimaginável. Não é imaginável a possibilidade de você absorver a alta cultura. Isso é apenas uma coisa que você vê em alguns velhinhos de filmes de Hollywood, aquele que daí tem uma biblioteca grande, e que, sei lá, você entra lá, vai ver o Dan Brown, o filme baseado no livro do Dan Brown lá, o Tom Hanks entra começa a falar sobre determinado assunto, e ele conhece tudo. Ou você vê o Hannibal Lecter, no segundo filme, lá no Hannibal, ele está lá passeando em Florença, e ele conhece coisas sobre Florença, mas isso é só coisa do cinema. Na cabeça da maioria das pessoas, esse tipo de cultura realmente não existe. Eu vejo isso, principalmente nas pessoas que têm 50 anos para cima, elas simplesmente acham que não existem seres humanos que dominam, sei lá, latim, grego antigo, conhecem a Bíblia de cabo a rabo, sabem trechos inteiros de Camões de cabeça, sabem trechos inteiros de Dante de cabeça, conseguem ler um poema do Petrarca e interpretar para você em 2 minutos. Elas acham que esse tipo humano não existe, não é possível, então não dá para atingir. O que eu acho que a nossa geração está tentando fazer, principalmente o pessoal que é aluno do professor Olavo,
ou que orbita o meio, de certa forma, é resgatar isso, né? Resgatar primeiro isso dentro da gente. Se a gente conseguir ter uma formação de alta cultura mesmo, uma formação literária decente, de altíssimo nível, e passar isso para os nossos filhos e para a próxima geração, a gente já vai estar fazendo um serviço inestimável. E é isso justamente que vocês aí da Biblioteca Alta Cultura estão querendo fazer, né? Mais um esforcinho aí, mais um esforço, um empurrãozinho para isso. O pessoal, na primeira aula do COFE, do professor Olavo de Carvalho, ele fala da necessidade imperiosa de ler literatura. E o pessoal escuta isso, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Como se fosse uma coisa que pode deixar para depois, quando na verdade é a primeira coisa a ser feita. Não só por causa da ampliação da imaginação, mas porque é aquilo que te civiliza, é aquilo que te realmente transforma numa pessoa acima do selvagem. Aquilo vai te humanizar mais, vai te transformar num ser humano mais denso, mais profundo, e mais capaz, inclusive, de resolver coisas práticas, que isso é uma visão muito errada que as pessoas têm, né, de que a literatura é histórias e mentirinhas que não servem para nada. É uma das coisas mais estúpidas que alguém pode dizer, né? O sujeito que absorve lá Homero, ele vai ter depois uma capacidade prática para resolver problemas da vida dele, sei lá, a briga do vizinho e da vizinha, ele vai saber resolver melhor porque ele leu Homero do que se ele não tivesse lido. Acho que é isso. José? Sim, interessante, e o Diogo, essa sua reflexão. Eu sempre faço a pergunta, né? Se você perguntar para o brasileiro médio aí na rua, médio, qualquer brasileiro, né? A cada 10 brasileiros, 9 não vão responder a pergunta de onde você veio, né? Ou seja, culturalmente falando, qual é a sua origem? Por que você é latino-americano? Esse latino, de onde vem? A pessoa talvez pense, o latino, olha, por causa do latim, né? Acho que é isso, por causa do latim. Mas o que de fato isso significa? As pessoas não sabem. Como o Diogo falou, as pessoas pensam que, sei lá, o Homero contou umas historinhas. A pessoa pensa que mito, quando você fala mito, nesse sentido da literatura, as pessoas pensam que mito é simplesmente uma falsificação da realidade, quando é o contrário. O mito, ele ajudava a explicar o mundo, a realidade das coisas. E nós, hoje em dia, também nós somos feitos de mitos. A gente acredita em mitos. Então, veja, o mito, ele é uma descrição das coisas, e esses mitos, principalmente os mitos fundacionais, eles serviam para explicar o mundo, né? Até o Renascimento, nós tínhamos isso. A gente pega lá a história, bem resumidamente, né, o Renato? A gente pega lá dos próprios gregos, lá da Paideia. Depois nós vamos vir, a gente vem com esses mitos sendo contados, geração a geração, e daí nós chegamos a Roma. Ali o Virgílio precisa escrever o mito fundacional de Roma. Aí a gente vai para o cristianismo, alguns escritores ali no começo do cristianismo, até chegar ao grande Dante Alighieri, que vem na mesma tradição, né? Ele vem trazendo, claro, aspectos novos, mas ali em Dante está inserido tudo que existiu na nossa tradição ocidental, está ali em Dante. Dificilmente você vai achar alguma coisa que não esteja inserido ali. E depois você desemboca no Camões. Então, quer dizer, você tem uma tradição que carrega os mitos fundacionais até chegar a Camões. Interessante, porque Camões parece que dá uma esfriada na coisa, né? A partir de Camões, a gente não tem mais os mitos. As pessoas não contam mais as histórias fundacionais do nosso Ocidente, do nosso mundo, né, que a gente vive. Então, quer dizer, a partir de então, você perde o objetivo da própria educação. Qual era o objetivo da educação? O fim último da educação? A sabedoria.
Depois do Renascimento, com o humanismo, o iluminismo, você tem o fim último da educação, não é mais a sabedoria, é a técnica. Você vai aprender uma técnica, né? Você vai aprender um trabalho, vai ganhar dinheiro e etc. E deu no que deu, né? A gente não consegue mais ter a experiência de adquirir a sabedoria, né? A gente não sabe mais o que é isso. É isso aí. Bom, eu acho interessante tudo isso que vocês estão comentando, porque, assim, se a gente for tentar compreender o que é beleza, né, o que é o belo, né? Então, a beleza é as 3 propriedades, por assim dizer, do ser, né? O ser é verdade, bondade e beleza. A beleza é tudo aquilo que é bom e verdadeiro, né? Isso é a coisa que é bela. E o curioso é que, por assim dizer, das aptidões humanas, né? Então nós temos, vamos dizer assim, basicamente 3 aptidões, né? Então nós temos o nosso intelecto, a nossa vontade e a nossa memória. E aquilo que está ligado à beleza é a nossa memória. O intelecto está ligado à verdade, a bondade está ligada, né? A bondade busca, a nossa vontade busca o que é bom, nosso intelecto busca o que é verdade, e a nossa memória, né, ela quer as coisas belas, né? E isso que vocês comentaram, por exemplo, a questão da criança, né? Me chamava muito a atenção quando eu li o Chesterton, que o Chesterton falava aquela brincadeira dos contos de fada, e eu fiquei impressionadíssimo com o raciocínio dele, basicamente de dizer que as pétalas douradas de uma árvore que eram de ouro, que não sei o quê, na verdade, essa figura de linguagem, essa fantasia toda, ela servia, no fundo, para que a gente começasse a prestar atenção o quão misterioso e quão belo e maravilhoso é uma planta, uma folha verde. Uma árvore, uma simples folha verde, uma simples maçã no pé. Nós estamos tão acostumados a tratar isso de forma assim tão técnica ou, vamos dizer assim, objetivando aquele objeto, né, por assim dizer, que a gente já não percebe essas maravilhas. E vai ao encontro do que o José falou na questão da educação da criança, né? Ou seja, você começar a mostrar para a criança o mundo, né, sem que ele perca, por assim dizer, você se maravilhar diante do mundo, sem você perder o espanto diante das coisas, né? Sem a gente... Está me faltando aqui a palavra, mas não é objetivar, não. É tornar as coisas assim como se elas fossem meros produtos onde a gente eles não têm um sentido para nós. Eu acho que esse é o ponto, né? Essa coisa da gente adquirir sentido, porque o José comentou nos Lusíadas, e antes dele falar, eu estava pensando, eu vou falar para ele dos Lusíadas, porque aqui no Brasil, parece que o fato da gente ser herdeiro, nós sermos latinos, para muita gente isso é demérito. Eu já vi muitas críticas a dizer assim, não, o povo brasileiro não dá mesmo, isso daí é herança latina, é herança dos latinos, fazendo um contraponto com os alemães, ou os ingleses e tal. Dizer, não, o problema é que nós somos latinos. Me parece que é um desconhecimento das nossas raízes, né? Porque, assim, os Lusíadas é a grande obra brasileira, portuguesa, mas é brasileiro. Eu, pelo menos, não quero perder ele como o grande símbolo da nossa nação. E eu queria, então, diante dessa reflexão toda, colocar para vocês, fazer mais um último comentário, colocar para vocês, até porque nós já estamos chegando quase em 1 hora da nossa live aí, é a seguinte, todas essas grandes obras, e o José comentou nessa obra, da obra da literatura, José comentou lá no início a questão do herói, o Diogo também, de Troia, dos heróis, etc., de reconhecer
no outro, né, naquele que você vê como um adversário, um inimigo, as qualidades, ou ser humano, né, a gente tem a figura do herói nisso tudo. Né? Sempre tem um herói. E o herói, me parece que é aquele cara que, ele, diante de uma situação concreta, ele percebe que ele tem que agir. Ele sabe, naquele momento, qual é o sentido da vida dele. E ele cumpre aquele sentido da vida dele, normalmente botando a vida dele em risco. Quer dizer, ele sabe que ele tem que fazer aquilo ali. Aquilo ali é como se fosse o destino da vida dele. Ele tem que cumprir aquela ação. Né? E aquela ação envolve, se ele for fazê-la, ele corre risco de morrer. E nesse processo, ele entende o sentido da vida, ele, por isso, perde o medo de morrer. Né? E diante dessa pandemia toda que nós vimos, assim, as pessoas, sabe, morrendo de medo de uma coisa que elas nem sabem o que é de fato, né? Eu queria que vocês comentassem isso, quer dizer, a alta cultura, até que ponto vocês colocaram aí, né? Vocês colocaram que ela incide diretamente na educação de uma pessoa para ela se tornar um civilizado e ela deixar de ser bárbara. Né? Até que ponto, por exemplo, a arte, a alta cultura, elas nos indicam assim, para que a gente possa viver uma vida plena. Eu vou viver... a minha vida vai ser uma vida de herói. Eu não vou lutar na Segunda Guerra Mundial, eu não vou ser um Churchill, não vou ser nada disso. Mas eu vou ser um herói. Então, de que maneira a gente pode dizer para as pessoas e explicar para o público de maneira geral o que a alta cultura pode nos alimentar e vamos dizer assim, nos facilitar nesse processo? Acho que eu me fiz entender, né? Eu sei que eu dei uma enrolada, mas acho que me fiz entender. Antes eu vou... teve um comentário aqui do Gilson, até eu li, eu estava na minha intervenção anterior, eu estava falando e li ao mesmo tempo, até parei de falar. Vou responder ele aqui. Ele falou: a crítica à politização da arte que se faz aqui só revela uma posição ideologicamente contrária. Gilson Pereira de Araújo. Eu acho que ele não entendeu, ou eu não me fiz entender, na crítica à politização. É lógico que tem política em obras artísticas, tem política em Dante, tem política em Virgílio, tem política em Delacroix. O problema é a politização que nega a universalidade. O que a gente tem visto ultimamente é simplesmente uma produção artística contingente, local, provinciana. Então, o cinema brasileiro é quase todo assim. As peças de teatro brasileiras são também todas assim. Elas tratam de mesquinharias, minúcias, probleminhas, questõezinhas políticas brasileiras que vão passar. E isso, é lógico, não vai ter interesse nenhum para um japonês daqui a 30 anos ou para um canadense daqui a 200, porque não tem universalidade. Não tem universalidade, não vai ser absorvido no depósito da alta cultura. O que define a alta cultura é do local e da época em que é produzido. É quando aquela obra de arte continuar gerando interesse, mesmo que aquela cultura originária do artista deixe não da República Florentina. Não existe mais esse país. Mas a obra de Dante continua. Pega a obra do Jorge Luis Borges, escritor argentino. Daqui a séculos, quando não existir mais da Argentina, e acho que está quase lá, não vai existir Borges. A obra do Borges vai continuar tendo valor daqui a 500, daqui a 800, daqui a 2000 anos, se o mundo chegar lá. Então, a crítica à politização é quando você transforma a arte em instrumento de mesquinharia, de bobagenzinha. Eu vou, sei lá, criticar o prefeito do interior. No fundo, é uma visão de mundo muito pequena, muito provinciana e muito refém do seu tempo. E é lógico que essa produção artística ela só vai servir depois para historiador fazer história cultural, para ver como era a mentalidade, os valores e a cultura de uma época, no sentido antropológico do termo. Então, era essa a minha crítica à politização.
Acho que me fiz entender. Então vamos fazer assim, o Josair então comenta a última questão que eu coloquei aqui, aí depois voltamos para o Diogo complementar, pode ser, Diogo? Bom, eu vou falar sobre aquilo que mais me aproxima aqui, Renato, que é a questão do meu trabalho, inclusive, né, com o latim eclesiástico. É interessante pensar que o latim, ele é um idioma, é uma língua antiga, e a gente não fala latim, é uma questão aí que sempre me perguntam, como que eu faço para aprender para falar latim? Olha, você não vai chegar numa panificadora e pedir um pão falando em latim, né? A gente aprende a ler os textos, os poemas. No meu caso, eu tenho ali a minha vida dedicada na leitura das orações, né? Da liturgia. Então, é interessante pensar no latim como uma língua que já tem uma forma. Veja, por que dizem que o latim é uma língua morta, né? É uma expressão não muito agradável, mas é porque o latim não se desenvolve mais. Dificilmente você vai ter uma nova estrutura inserida na língua latina, a não ser algumas expressões, por exemplo, veio agora, de repente, a internet. Então, se você for lá no Vaticano, você vai num caixa eletrônico, vai estar lá umas palavras novas que foram inseridas ali por conta da tecnologia. Mas as orações sempre vão estar do mesmo jeito. Quer dizer, comparado às obras de arte que nós falamos, o latim já tem, né, uma obra acabada, já está ali, já foi polida através dos séculos. Então, nós temos uma proximidade da alta cultura que não é difícil. As pessoas pensam assim, olha, ler em latim é uma coisa, nossa, uma coisa do outro mundo. Gente, quem não compreende uma oração do Pater Noster? Ainda que a pessoa nunca tenha, né, se debruçado no latim, ou nunca tenha ouvido um canto gregoriano, se ela for a uma missa, por exemplo, e escutar o Pater Noster, ela vai entender aquilo. Especialmente a nós, falantes do português, né? Somos falantes da última flor do Lácio. Então, quer dizer, o Lácio, aquela região que até hoje existe lá na Itália, onde existiu o rei Latinus, que, segundo a mitologia, entregou a sua filha Lavínia para casar-se com o Enéas, e ali a prole de Enéas e Lavínia saiu Remo e Rômulo, e Rômulo fundou a cidade de Roma, né? Então, a partir desse latim, depois que a igreja ali dominou o Império Romano, esse latim ele foi sendo polido pelos cristãos, e veja, muitos santos viveram, é verdade, mas muitos e muitos cristãos comuns utilizaram essa língua, né? Essa língua que, repito, não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas pensam, não, cara, estudar latim, a gramática latina dá vontade de chorar. Você chora, literalmente você chora. Mas olha, se você for estudar qualquer tipo de gramática a fundo, você vai chorar também, né? Então, veja, o contato com o latim, no meu caso aqui o latim eclesiástico, não é uma coisa difícil, não é. Você pega uma Salve Regina, né? Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. Gente, é compreensível a oração, né? É compreensível, é uma coisa que está à nossa disposição, né? Então, eu acredito que uma das formas aí da gente se aproximar da alta cultura é através do latim da igreja. Claro, depois nós temos o latim de Virgílio, né? Que é um outro patamar. Nós temos algo parecido aí no latim eclesiástico com Bernardo de Claraval, por exemplo. Você pega o estilo de Bernardo de Claraval, você vai ter muitas coisas em Bernardo que estavam em Ovídio,
no próprio Virgílio. Aí, claro, é uma profundidade a mais, né, que o estudante vai ter. Então, o Renato, eu acho que, nesse sentido, como ter acesso à alta cultura? No meu caso aqui, essa é a dica, se eu posso dar uma, né? Olha, começa a estudar, começa a ler, começa a escutar um canto gregoriano. Meu Deus do céu, os cantos gregorianos, gente, já está pronto, né? Já está pronto. É tão simples. O canto gregoriano é muito simples. Aí o que acontece, né? Por conta da politização, inclusive dentro das igrejas, nós temos aí, ano a ano, a CNBB que faz lá um concurso para a nova música da campanha da fraternidade. Aí vocês imaginem, o rapaz lá, ele pega um tema qualquer da campanha da fraternidade, e faz uma música. Aí envia e vence. E a gente tem que cantar aquela música. Mas, meu Deus do céu, cara, o canto gregoriano ele foi polido entre os séculos. Né? Entre os séculos. Você pega a Salve Regina, que é uma oração muito conhecida, você sabe quem terminou? Não foi uma pessoa que escreveu a Salve Regina. Teve um momento em que uma pessoa pegou e resolveu acrescentar a parte final da Salve Regina, que é agora não me esqueci aqui a parte final, tenho que começar desde o começo para lembrar. Mas quem foi? Foi São Bernardo de Claraval. Quer dizer, olha, a gente está deixando de lado uma oração feita por cristãos ao longo dos séculos, inclusive santos, né, acrescentaram ali, acrescentaram as suas frases, as suas intuições, enfim, para a gente pegar aí qualquer coisa feita de uma hora para outra, num concurso, feita para o povão cantar, né? Uma música que era para ser mística se torna algo politizado. Então, para mim, é um ponto simples, assim, de se aproximar de uma alta cultura que é acessível, né? Algo que não está longe de cada um de nós. Diogo, quer fazer a outra parte agora da fala? Sim, fala rapidinho aí sobre a alta cultura, complementar mais um pouquinho. Nós temos tempo, Diogo, não tem problema não. Tá ok. A alta cultura, eu falei, é o depósito da sabedoria humana, né? E ela é composta por aquelas obras que sobreviveram à sua época e à sua cultura local, né? Elas transcenderam espaço e tempo e se tornaram universais, né? Elas falam para a humanidade de qualquer época. E por elas terem essa característica dessa sobrevivência, elas mantêm o interesse, elas são obras formativas. Elas são as únicas obras formativas, né? É somente através da leitura dos grandes clássicos e da contemplação das grandes obras de arte que você realmente tem uma formação digna do nome. Eu acho curioso, eu fui esses dias, dei uma entrevista esses dias aqui em Balneário Camboriú, cidade que eu moro, e o rapaz falou, o Diogo não tem formação nenhuma, porque eu não fiz nenhuma faculdade. Eu até pensei, não deu tempo de falar, como não tem formação nenhuma? Minha formação é Dante, Shakespeare e Balzac, que coisa que isso. Então, a alta cultura é a formação em si. É a mesma coisa, você absorver a alta cultura é você se formar, você chegar num patamar mínimo desejável, inclusive para exercer determinadas funções da sociedade. A sociedade brasileira, ela padece da ausência de pessoas com essa capacidade. Vou dar um exemplo. O primeiro-ministro lá do Reino Unido tem um vídeo, acho que na televisão australiana, que ele começa a declamar a Ilíada em grego antigo e não para. 2, 3, 4, 10 minutos ali, a repórter começa a rir. E nós temos o Rodrigo Maia. E nós temos
os nossos generais, os generais que assessoram o Bolsonaro, ou o próprio Bolsonaro, que está longe de ser um homem de cultura, longíssimo. E isso é o nosso problema. É daí que vem os nossos males. Isso não tem nada a ver com direita e de esquerda, porque os homens da esquerda são ignorantes, são incultos, o Lula, a Dilma, o Ciro Gomes, o Marcelo Freixo, e os da direita, os líderes da direita, também são homens de pouquíssima cultura. Os nossos generais, o general Mourão não é um homem de alta cultura, o general Heleno não é um homem de alta cultura, o Bolsonaro e os filhos dele não são pessoas de alta cultura. O Rafael Falcon, ele tem uma palestra muito boa, se não me engano, no Instituto Borborema, que se chama O Dever de Educar-se. Nós, brasileiros, a gente tem que pôr isso na nossa cabeça, que se educar é um dever, não é um direito. O Olavo fala muito disso, mas principalmente para quem exerce altas funções da sociedade, é uma obrigação inescapável. O sujeito é um picareta se ele virar lá o diretor de uma grande empresa, se ele assumir um cargo de alta burocracia, virar juiz, virar promotor, virar qualquer coisa, e não for um homem realmente de alta cultura. E alta cultura é isso que eu falei, é Balzac, é Shakespeare, é Dante, é Tolstói, é Dostoiévski. Até para não assustar as pessoas, existem degraus mais simples. Você pode começar absorvendo alta cultura lendo clássicos da literatura da primeira metade do século XX, que são muito mais próximos da nossa realidade. O sujeito passar um ano se entupido de romance ali da década de 20, 30, 40, no final do ano ele é outra pessoa, mesmo sejam livrinhos de 100, 150 páginas. Inclusive livros brasileiros, o sujeito lê 3, 4 obras do Geraldo Vieira, ele não vai passar por aquilo e chegar no final do túnel a mesma pessoa que começou, que entrou. Não tem como. Então a alta cultura pode ser absorvida dessa forma, pode ser absorvida em degraus. Ela é um dever, quanto mais alto você estiver na sociedade, mais dever, mais obrigação você tem de se formar. Então ela é acessível, ela é um dever, e um país não tem como ir para frente, uma civilização não tem como ir para frente, não tem como nada funcionar, se você não tiver um conjunto de pessoas capacitadas para isso. Eu estou trilhando isso como caminho pessoal. Não estou falando da posição de quem, eu já absorvi a alta cultura, já sou gostosão, bambambam e posso ensinar, mas eu posso falar da posição de um cara que começou isso há muitos anos atrás e que estou continuando nesse caminho. O Josair dá aula de latim eclesiástico, eu entendo alguma coisinha de latim eclesiástico, tem aqui até a Vulgata, eu tento ler o Evangelho do dia na Vulgata e depois pego o dicionário para me dar uma ajudadinha. Eu estou com 39 anos, vou fazer 40, e não tive isso no passado. Então, estou aí, lutando para sanear agora, tardiamente, o que me foi sonegado no passado. Mas tem que continuar, não pode parar. Tem que fazer tem que cumprir a obrigação, porque é um dever, né? Se eu quero ser um editor, quero ser um escritor, tem determinadas etapas que eu não posso negligenciar, sob pena de ser um picareta, de ser um enganador, de ser um vigarista. Né? E o Brasil está cheio de gente assim. Eu vou citar aqui um trecho que eu separei dos Lusíadas, né, essa edição da Concreta. É o canto 5, estrofe 96. Os 4 primeiros versos aqui. Camões está falando dos grandes políticos e generais de Roma Antiga, do final da República. E aí ele diz aqui, vai César sojugando toda a França, e as armas não lhe impedem a ciência, mas numa mão a pena e noutra lança, igualava de Cícero a eloquência. O que de Cipião se sabe alcança, é nas comédias grande experiência. Lia Alexandre Homero de maneira, que sempre se lhe sabe a cabeceira. Então ele está citando aqui Alexandre, que diz a lenda tinha Homero embaixo do travesseiro, Cipião, líder político militar, é nas comédias grande experiência, dizendo que César, general, senador, ditador, igualava em Cícero, igualmente político, igualava em eloquência. Cícero era não só um grande retórico, um grande professor, de certa forma um filósofo estoico, mas também um político. Então ele está mostrando que essa elite da Roma republicana, toda a elite senatorial, que era a classe dirigente, a classe dominante, era profundamente culta. E isso explica, inclusive, o sucesso mundano temporal de Roma, né? Uma civilização que durou, pensar a civilização Roma, se você puser os bizantinos juntos, durou até 1453, durou 2.100 anos, desde a fundação de Roma até a queda de Constantinopla. E isso, de certa forma, se perpetua na Igreja Católica, no Vaticano, cuja sede é em Roma, né? Então, eu acredito que
a alta cultura é o único caminho para... a alta cultura, ela é uma formação acessível a todos, mas principalmente ela é uma obrigação para quem está acima sei lá, de qualquer cliente isolado, acima de gerente de posto de gasolina. Você tem a obrigação de se aculturar. Tem obrigação mesmo, senão você é um picareta, é um vigarista, só vai fazer cagada, só vai atrapalhar a vida de todo mundo. Por mais que tenha trocentos diplomas. Essa questão do diploma ela é especialmente complicada no Brasil, porque as pessoas têm a ideia justamente de que elas estão se educando ou elas estão educadas quando elas ganham papel. Elas não entendem, passam uma faculdade inteira, por exemplo, gazeando e tomando cerveja no boteco, e quando elas estão com o diploma, elas realmente acreditam que elas estão educadas, né? E aí há essa sobreposição entre o conhecimento técnico e o conhecimento da sabedoria, como bem disse o Diogo aí. Eu queria fazer uma pergunta para o Josias, na verdade é uma pergunta do Renan para o Josias. Josias, o latim não seria apenas uma língua, mas um sistema estrutural da linguagem humana? Está mudo, José. O teu microfone está mudo. Beleza. A gente tem... Qualquer língua a gente pode falar em sistema estrutural da linguagem humana, né? Então, a diferença é que o latim, assim como o grego, de certa forma, o alemão, nós temos uma estrutura bem diferente do que o português, o inglês, o espanhol. Por quê? Grosso modo, né? Quando nós falamos uma frase em português, por exemplo, a menina deu uma bola ao menino. Então, puella dat pillam puerum. A menina dá uma bola ao menino. Se eu colocar o menino, puerum, no começo da frase, continua com o mesmo significado. Eu posso embaralhar essa frase. Continua com o mesmo significado. Por quê? Porque a função sintática do latim ela é dada através das terminações das palavras. Então, puella, a menina, ela está aqui como um sujeito. Se eu coloco um M no final, puellam, ela se torna um objeto. Então, em português não, né? Se eu coloco a menina na frente, né, antes do verbo, a menina deu uma bola ao menino. Se eu troco, coloco o menino na frente, o menino deu uma bola para a menina, pronto, mudou todo o significado, né? Então, nós temos essa diferença mais básica, né, do latim para o português. Então, é claro, isso vai fazer com que a gente desenvolva o nosso raciocínio, a nossa memória, e isso nos ajuda, de fato, mas o que é mais importante no estudo do latim é a gente recuperar, de certa forma, a nossa origem, né? A gente perdeu a nossa origem. Através do estudo do latim, nós conseguimos recuperar, de certa forma, a nossa origem. Claro, não apenas aprendendo a gramática do latim, mas tendo acesso novamente ao tesouro, né, que está contido na literatura latina. Praticamente todos os ramos do conhecimento, de alguma forma, foram escritos em latim, né? Então, essa eu acho que é a principal questão colocada aqui, Renato. Muito obrigado, José. Bom, acho que a gente poderia, já estamos aí com 1h20 de live, eu queria, então, fazer o comunicado aqui, depois a gente vai para os comentários finais, certo? Então, a nossa indicação é que a Biblioteca Alta Cultura, o nosso anunciado, né, o nosso anúncio, nós estamos lançando um clube do livro, certo? Um clube do livro só de literatura clássica, certo? Edições novas, edições, por assim dizer, de luxo, livros de capa dura, né? E com muita coisa a mais aí, né? Muita surpresa e bastante conteúdo. Então, para quem está nos ouvindo hoje, né, nós vamos dar um
presente para vocês, que é um cupom de desconto para você poder assinar o nosso clube. Você vai lá no site www.bibliotecaaltacultura.com.br. Lá tem todas as informações, as condições, está tudo lá explicado direitinho. Na hora de pagar, você digita lá no cupom 15% e você vai ganhar um cupom de desconto de 15% na nossa assinatura. Nós gostaríamos também de lembrar que o primeiro box, né, começará a ser enviado em setembro. A partir do dia 10 de setembro, nós enviaremos o primeiro box. Se você assinar hoje, né, nós temos lá alguns planos. Né, você pode assinar um plano mensal, um plano trimestral, que já tem alguns descontos, conforme tem até um plano anual. Então, você consegue hoje assinar um plano anual, ganhando, além do desconto normal do plano, esse desconto de 15%, e você não será cobrado nesse tempo que nós vamos passar, julho e agosto, 2 vezes, será cobrado uma vez só. Né? O nosso sistema está rodando direitinho lá para que não tenha esse problema. Então, se você assinar hoje, em julho, você vai pagar somente uma vez, e lá em setembro nós estaremos enviando o box novamente para você. Né? Isso daí pode ficar tranquilo que está tudo certo. Então, assim, gente, o esforço da Biblioteca Alta Cultura é, de fato, fazer circular no Brasil as obras clássicas que, assim, quando circulam, são edições ruins. As melhores edições são as mais antigas, que já não possuem mais tiragem, já não possuem mais edições. Assim, e as novas têm, dessas editoras que estão aí já há bastante tempo, as grandes editoras, elas têm sérios problemas. O Diogo, editor de uma editora, ele pode até falar disso com muito mais propriedade do que eu. Mas a nossa vontade, para ser bem franco, é a gente botar em circulação no país todas, absolutamente todas as obras de literatura clássica do mundo. Aquelas que já têm tradução no português e mesmo aquelas que não têm tradução. É um longo caminho, a gente sabe disso, não é fácil, é um desafio muito grande, mas nós estamos dispostos aí a encarar isso daí e vamos seguir em frente. Contamos com você, para você nos ajudar nessa empreitada, assine lá o nosso clube, né, que nós vamos trazer coisas muito boas para vocês aí, tá? Vamos lá para os comentários finais, então. Diogo, vamos contigo, ou eu acho que é o Diogo agora, né? Pode ser, pode ser. Quero parabenizar pela iniciativa, Renato, você e o Eduardo Charão, fazer o Clube do Livro voltado a grandes clássicos da literatura. Eu espero que isso sirva para que o pessoal pare de negligenciar o conselho do professor Olavo de Carvalho na primeira aula do seminário de filosofia, para que as pessoas leiam literatura. Agora, já não tinha desculpa, agora não tem mais. Saber que isso é o ponto de partida e não o ponto de chegada, não é o verniz, não é o final, né? Normalmente o pessoal pensa, não, primeiro eu vou resolver todos os problemas da política do Brasil e depois, quando tiver tudo resolvido, aí eu vou ler Dante Alighieri. Não vai dar, meu filho. Não vai ler Dante nunca. Então, parabenizo você, agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. E queria fazer um comentário rapidinho aqui, o Renan deu como exemplo, achei muito interessante, o Renan Posa Silva, ele deu um exemplo do Sérgio Moro, e ficou explícito para a gente, que não é um homem de cultura. Se você entrar no Twitter dele, o homem era ministro da Justiça, podia ser ministro supremo, aliás, ele ia estar junto com outro pessoal que também não é de alta cultura, e isso explica a tragédia brasileira, mais do que direita e esquerda. O Sérgio Moro, se você entrar no Twitter dele, tem lá um latinório, lá tem uma frase de latim jurídico na descrição, na biografia dele. Pelo menos tinha, não sei se ele tirou. E daí eu olhei aquilo e dei gargalhada, que eu pensei, o homem não sabe declinar um rosa em latim, não sabe o que é um genitivo, e tá lá fazendo pose, colocando um latinório. É a coisa mais ridícula, né? Então é um homem que só vive de aparência, que acha que cultura é ler a biografia do Tim Maia e a do Steve Jobs, e 2 livros do Leandro Carnal,
e colocar um terninho e exibir 3, 4 diplomas na parede. E isso é uma tragédia, isso é um horror. Então, eu gostei que o Renan colocou o Sérgio Moro como exemplo, porque ele é um anti-exemplo. Não sejamos o Sérgio Moro, por mais que seja honesto e Caxias. Isso aí é uma virtude, mas não é suficiente. Isso aí é bom para você ser, sei lá, juiz de futebol. É importante você seja honesto, você apitar a pelada, você não roubar para um time. Mas não para dirigir uma nação. Josaí, vamos lá. Vamos lá. Bom, também parabenizo aí, né, pela Biblioteca Alta Cultura. De fato, fiquei feliz quando vocês me falaram, né, que vocês estavam à frente aí desse projeto. Parabéns, Renato Emílio, Eduardo Charão. Feliz mesmo. E também agradeço pelo convite de estar aqui ao lado do Diogo. Aprendi muito com o Diogo Fontana hoje. Obrigado aí. Foi um prazer também estar aí ao seu lado, Diogo. E quero deixar uma dica aqui, o pessoal que gostaria de ler um livro sobre o que nós comentamos hoje aqui, né? Do Gregory Wolfe, esse livro aqui, A Beleza Salvará o Mundo. Deixa eu colocar aqui. E aqui, ó. Temos também o livro do Roger Scruton, né, sobre a beleza. Eu acho que ali está inserido tudo que a gente precisa saber sobre a arte, né, sobre o que de fato é a beleza. Claro, a beleza por ela mesma, ela não vai salvar o mundo sozinha, nós precisamos da verdade e do bem junto, né? Mas a beleza, ela tem esse chamativo, tanto é que, por exemplo, você pega uma criança, quando você vai explicar alguma coisa para ela que ela não pode fazer, se você fala para ela, não, isso aqui é errado, ela vai ficar pensando, pô, mas é errado, por que é errado? Agora, se você fala, não faça isso porque é feio, ela aceita, né? Ela sabe o que é a feiura, ela sabe o que é a beleza. Então, a gente precisa, de fato, estar aí, estudar, né, meus caros? Estudar, como o Diogo falou, a gente não pode pensar em, não, vamos, depois do Bolsonaro, vamos colocar outro candidato lá, talvez um candidato mais, de fato, conservador, né, com uma intelectualidade, etc. Mas não vai acontecer isso, meus caros. Não vai acontecer. Inclusive, o próprio Gregory Wolfe fala, olha, a política, a retórica, ela vem depois que já há uma base na arte, na literatura. Então, se a gente não formar essa base, nós não teremos uma política daqui a uns anos que, de fato, corresponda aos anseios, né, aos nossos anseios aí tão desejado por todos nós. Então, é isso, meu caro, muito obrigado pelo convite aí, foi um prazer estar com vocês. Bom, nós que agradecemos imensamente pela presença de vocês dois. E o último comentário, já que você citou o Gregory Wolfe e o Roger Scruton, nós fizemos um e-book da Biblioteca Alta Cultura, que nós distribuímos para o pessoal, e o e-book é A Luta contra Moinhos de Vento, que a gente faz uma brincadeira, tem aquela passagem, né, do Quixote, do Miguel de Cervantes, onde o Quixote sai em disparada lá contra os moinhos de vento, achando que são gigantes, né? E as pessoas tendem a relacionar esse episódio como se fosse, tá vendo aí a fantasia, a imaginação, fazer uma oposição entre a imaginação desastrosa, né, em relação à verdade das coisas, né? Quando tu entra na fantasia, começa a ver gigante onde é moinho de vento, e você acaba se extemporando, porque ele vai lá e tenta lá e ele se extempora todo. Mas a gente faz um raciocínio no e-book, tentando dar um outro sentido para isso, que é justamente o moinho de vento como ele se encarnasse o problema do tecnicismo, que é um problema que já acompanha há muito tempo, né, de um homem achar que o único sentido das coisas é o uso técnico que ele pode fazer daquilo. E isso é um grave problema que a gente vê hoje refletido no Brasil, seja no meio político, seja em qualquer outro meio.
E no e-book a gente cita esses dois autores, José, tanto o Roger Scruton quanto o Gregor Wolf, e cita os dois livros que você citou aí, né? E inclusive a gente cita que a beleza, a importância da beleza não é que ela vai salvar o mundo, a gente usa essa expressão também, mas que ela leva ao bem a verdade. Exatamente o que você falou, nós colocamos no e-book, por incrível que pareça. Tá lá no e-book. Tá? Então, assim, o nosso desejo não é aqui fazer política de maneira nenhuma. Né? Mas a gente sabe, tem aquela famosa frase, eu me esqueci o nome do autor agora, que nada está na política que antes não esteja na literatura. Esteja na literatura. Então, se a gente quer que amanhã depois nossos filhos, nossos netos possam viver num país melhor, a gente sabe que nós temos que dar a literatura, temos que educá-los, temos que educar a imaginação, temos que colocar objetos de alta cultura em circulação. Esses objetos de alta cultura, eles têm que ser consumidos. E esse é um esforço que nós estamos fazendo nesse sentido. E estamos felizes porque nós percebemos que, de uma certa forma, já existem vários outros esforços nesse sentido no Brasil acontecendo. A própria editora Danúbio, nesse sentido, a editora Concreta, que o Diogo mostrou, o livro dos Lusíadas, e o Instituto Borborema, o próprio professor Rafael Falcão, que tem a página dele na internet, né? Então todo esse pessoal está fazendo um esforço que me parece que às vezes as pessoas que estão acostumadas com essa cultura esquerdista que nós temos no Brasil, né, que ela tem um ponto muito ruim, precisa ser dito, que ela tende a olhar o pessoal da direita como um monstro. Eu me lembro, eu vivi isso. A minha juventude, se alguém dissesse que era de direita, o cara era automaticamente visto como um monstro. Quer dizer, os políticos não se diziam de direita. Por quê? Porque isso era ser um monstro. Então, e eu entendo que as pessoas têm que compreender que nós não estamos aqui fazendo um trabalho para a direita ou para a esquerda, não se trata disso. É um trabalho para a alta cultura. E sabemos, por exemplo, há livros de literatura clássica que eles são usados pelas feministas, Diogo. Pelas feministas. Usam ele como exemplo. Nós não vamos nos furtar de colocar esses livros em circulação. Nosso objetivo não é político, nosso objetivo aqui é cultural. Talvez para o pessoal da esquerda é difícil separar essas coisas hoje em dia, até por causa da estratégia do Gramsci que o Fernando Henrique tão bem implantou aqui no Brasil. Mas o fato é, elas são separadas, essas duas coisas, né? E por mais que elas guardem relação, que uma interfira na outra, o nosso objetivo aqui é alta cultura. Né? Esperamos que esse trabalho possa dar frutos, sim, né? E esperamos que ele possa, fundamentalmente, ajudar as pessoas a se educar. É isso daí. Gente, Josaí, Diogo, Deus lhe pague, Deus pague a vocês por essa presença, tá? Que fiquem com Deus. E ao pessoal que nos acompanhou até agora, muito obrigado por estarem conosco, certo? É isso daí, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.